Shavuot. Podeis assentar, por favor. Eu falei para o Roxo que eu não vou falar sobre a festa. Eu tenho um assunto aqui muito importante para falar com a congregação. Gostaria de falar sobre um personagem. Nós sabemos de muitos personagens bíblicos, né, que deixaram a sua história. Muitos até pensam que um personagem, um profeta do passado, com a sua morte, ele encerrou a sua história. Mas eu creio que não. Eu creio que nós estamos aqui para escrever mais um pouquinho da história dos nossos personagens do passado, né? Podemos dizer que é como que uma empresa, né, de uma família, o pai, ele funda uma empresa, ele morre, não acaba a empresa, né? A empresa continua. Alguém dá continuidade. E nós estamos aqui, pela misericórdia do Eterno, para escrever, quem sabe, mais um pouquinho da história dos nossos personagens do passado. Eu quero meditar com a congregação sobre um personagem que fez parte de 2 reinos. Este personagem, ele fez parte da cabeça de ouro e do peito e braços de prata. Este personagem fez parte destes 2 reinos, certo? Então, quando terminou o reinado de Nabucodonosor, começou o da Pérsia, com Dario. Então eu quero ler. Vocês sabem qual o personagem que eu estou me referindo neste momento, né? Que é Daniel. Daniel foi um grande personagem na história desses 2 reinos. Então eu quero ler no capítulo 6 de Daniel. Vou ler alguns versículos. Eu sei que o tempo hoje não nos permite ir muito além. É uma história muito bonita e que nós levaria bastante tempo para nós escorrer. Seria o capítulo inteiro para nós ter o começo, meio e o fim dessa história, que é muito bonita. Mas eu vou ler aqui do versículo 1 até o verso 6, capítulo 6, e do verso 1 ao verso 6, que diz: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente,
E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os satrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca achamos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amados, o que nos chama a atenção, conforme eu falei que este personagem este Daniel, ele fez parte dos dois reinos, o último rei que governou Babilônia foi Belsazar. E com a morte de Belsazar, foi transferido o reino para Dario. E pela grandeza deste reino, amados, Dario, podemos entender e ver que era um homem muito sábio. Ele estabeleceu 123 pessoas que tinham ou que teriam capacidade para lhe auxiliar neste reinado. Só que nós vimos que Daniel se destacava mais do que os demais. Daniel tinha uma capacidade extraordinária. Ele se destacava neste reino a ponto que o rei pensava em constituir sobre o reino. E com isto que aconteceu, os demais começaram a ficar preocupados. Nós vamos ter que achar um meio para derrubar este homem. Este homem não pode permanecer. Se ele permanecer, ele está nos prejudicando. Ele sabe tudo. Nós não conseguimos fazer nada sem, quem sabe, a orientação dele. Nós vamos ter que achar um meio para derrubar este homem. Só que eles observavam uma coisa. Além de Daniel se destacar, eles serviam um Deus, ao Deus vivo, que não era o Deus que eles serviam. E procuraram meios, conforme nós vimos, para acusá-lo, para tirar Daniel do seu caminho. Só que eles lutaram e não houve jeito, não teve meio. Procuraram todos os meios, quem sabe, 122 contra 1, né? Eles procuravam meios, estudavam, como é que vamos fazer? Não tem jeito, esse homem não vacila. 3 vezes por dia, ele sobe a falar com este Deus. E ele não... Eles, quem sabe, se procuravam trazer Daniel para o lado deles para servir os seus deuses, mas Daniel não vacilava. Daniel
tinha um espírito bom, conforme nós vimos. Era um espírito de sabedoria. Daniel tinha o espírito do Deus vivo, o que os demais não tinham. Então, quando eles lutaram todos os meios e não puderam, não conseguiram, eles mudaram de estratégia. Nós vamos pegar Daniel, vamos falar com o rei. Surgiu, quem sabe, um gênio, né? Entre aqueles 123, um gênio, entre aspas, né? É um gênio do mal. E combinar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos falar com o rei para ele botar um decreto. E com este decreto, vocês vejam que eles tinham tanta certeza que Daniel não iria vacilar, que seria um meio deles lançarem, de se livrarem de Daniel, lançando na cova dos leões. De que meio? Vocês acham que eles pensaram, Daniel, ao rei estabelecer um decreto no qual ele não pode voltar atrás, ele vai se render? Não foi isso que eles pensaram. Eles pensaram, o rei estabelecendo um decreto, Daniel não vai voltar atrás. Daniel é teimoso, ele não desiste. E ao ele não desistir, amados, ele estaria condenado à cova dos leões. Então o que eles fizeram? Foram até o rei, no versículo 6 em diante, vamos ver a segunda etapa. Então esses presidentes e satrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Vejam a estratégia que esses homens tiveram. O gênio do mal, conforme nós vimos. Eles chegaram para o rei e exaltaram o rei. Eles exaltaram o rei para enganar, eles burlaram o rei. O rei foi enganado, se deixou levar pelo elogio. Ele foi elogiado. Ó rei, tu vive eternamente. Tu és o maior, tu és o superior, né? Não existe ninguém maior do que tu. E o rei ficou todo empolgado, né? Agora, olha, existe... Todos concordam que se estabeleça um decreto
que durante 30 dias ninguém venha fazer petição a nenhum outro Deus ou a nenhum outro homem além de ti. Então, o rei, vejam que estava em primeiro lugar. Só que eles não disseram para o rei qual seria a consequência, o que eles queriam, né? Se o rei soubesse, ele jamais teria assinado esse decreto. Nós vimos que o rei pensava, por ver o destaque de Daniel, pensava em constituir ele sobre o reino. E eles conseguiram a convencer, amados, conforme nós vimos, o rei a baixar, assinar este decreto. Todos estavam de acordo. Então, agora, durante 30 dias, todas as petições vão ser feitas somente a mim. Eu agora sou Deus, né? Agora, eu sou o Todo-Poderoso. Todos concordam que eu estou acima de tudo. Então, o rei assinando este decreto, amados, eles sabiam, conforme eu falei anteriormente, que Daniel não recuaria. Que jamais ele deixaria de dar continuidade em servir ao Deus vivo. Nós vamos ver agora aqui do verso 10 em diante a preocupação de Daniel, amados. Como que Daniel se preocupou com o decreto do rei? Ora, quando Dario soube que... quando Daniel soube que a escritura estava assinada, conforme nós falamos, que os decretos do rei, eles não podiam voltar atrás. Ele decretou, se alguém quebrasse o decreto, a sentença era certa. Então, Daniel sabia que a partir daquele momento, ele estava sentenciado à cova dos leões. Mas vamos ver como ele se preocupou. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel, amados, nós vimos que ele não voltou para trás. Mesmo sabendo que a sentença para ele era a cova dos leões, ele continuou firme e fiel ao Deus vivo. Amados, ele não temeu a morte. Isto aqui é um exemplo para nós. Nós muitas vezes, quando vimos alguma coisa que o governo estabelece contra nós, às vezes nós nos preocupamos, já ficamos preocupados, nós vamos sofrer a pena e procuramos meio para nós defender. Quando que Daniel, ele nos dá o exemplo de que nós não devemos nos preocupar, que devemos seguir em frente, firme, na promessa do nosso Deus, do Deus vivo. Certo? Então, Daniel,
subindo ao seu quarto e continuando com as suas orações 3 vezes os dias, conforme costumava fazer todos os dias, aqueles acusadores agora estavam, como diz o ditado, com a faca e o queijo na mão. Agora pegamos Daniel. Daniel agora não tem escapatória. Então aqueles homens foram juntos e chamaram a Daniel, orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Vejam bem, agora eles pegaram, além de condenarem com este decreto a Daniel, eles também pegaram o rei. O rei não teve escapatória, não teve como fugir do decreto que ele tinha assinado. Agora, ele era obrigado a cumprir este decreto. Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel não estava preocupado, amados irmãos, com o rei. Ele estava preocupado era com o rei dos reis. Ele não estava preocupado nem com a sua própria vida. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Eterno. Isto era o que importava para ele. E isto é o que deve importar para cada um de nós, amados. O que aconteceu? O rei, não podendo voltar atrás, nos diz a palavra que o rei se entristeceu muito. Procurou ganhar tempo para ver se conseguia salvar a Daniel. Mas não teve jeito. Ele foi pressionado, então o rei mandou trazer a Daniel para ser lançado na cova dos leões. E Daniel ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs no coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu
continuamente serves, ele te livrará. Até o rei, ele estava triste porque ele sabia que Daniel era inocente. Ele sabia por que causa que eles queriam condenar a Daniel. Mas como ele tinha assinado o decreto, vejam o pesar que este rei ficou por ter que condenar uma pessoa inocente. Mas, mesmo assim, vejam que ele não perdeu a esperança. Ele disse para Daniel, Daniel, não tem jeito, você vai ter que ir para a cova dos leões. Só que existe uma saída. O Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então vejo que não teve jeito. O rei Dario disse, a minha parte, o que eu podia fazer, eu fiz. Agora é com você e com o teu Deus. Mas nós diz, amados, eu vou apenas ler o restante aqui para não ultrapassar muito tempo para trazer uma conclusão final aqui, que foi o seguinte. Vejam, nós vamos ver nesta conclusão como vale a pena nós confiar no Deus vivo. Vale a pena. Que não podemos pensar, a nossa vida está exposta, se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos morrer. Mas o morrer, muitas vezes, é lucro, né? O morrer, muitas vezes, é vantagem. Daniel viu a vantagem em morrer. Mas jamais desistir de um objetivo, de servir ao seu Deus, ao Deus vivo. Então, conforme eu falei, esta é a história de Daniel, e esta história nós temos que continuar escrevendo. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Ele havia involuntariamente condenado um inocente, né? Então, o peso da consciência, ele não conseguiu dormir. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele tinha uma esperança. O rei tinha uma esperança. Que o Deus de Daniel tinha poder para salvar da boca dos leões. Então, mesmo na dúvida, ele passou por grande tristeza, grande preocupação por ter lançado Daniel na cova dos leões, que não era a sua vontade, mas teve que fazer pelo decreto, né, pela lei, que não podia voltar atrás.
Então Daniel respondeu. Já pensaram quando Daniel respondeu para o rei? A alegria do rei? Como que o rei se sentiu? A hora que viu que Daniel respondeu, quando ele chama Daniel, por acaso, o Deus a quem tu serves pode ter te livrado? E Daniel responde, a alegria, o alívio que este rei teve por ver a resposta de Daniel. Ele não tinha grande esperança, mas ele chamou por Daniel, e quando de repente foi respondido. Então Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova, e quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vale a pena ou não vale, amados? Crer no Deus vivo. Ordenou o rei e foram trazidos. Agora nós vamos ver as consequências dos acusadores, amados. Agora vem a consequência para os acusadores. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham causado a Daniel e foram acusados Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, vejam as consequências, seus filhos e suas mulheres. Vejam bem que aqui as consequências, o mal que aqueles homens causaram, por isso é que às vezes nós temos que ter o cuidado, amados, de o mal que nós praticamos, ele não atinge somente a nós. O mal que eu posso causar para alguém aqui pode trazer consequência não só para mim, mas pode trazer consequência para a minha família também. Então, aqueles acusadores que acusaram Daniel, que fizeram com que o rei assinasse esse decreto para condenar Daniel, agora inverteu o jogo. Foi que nem o caso de Ramã, né? Com Mordecai. Agora virou o jogo. Agora, estes acusadores, seus filhos, que não tinham nada a ver com a história, e suas mulheres, também estariam condenados. Foram jogados na cova dos leões, só que ali os Deus deles não salvou eles. Agora, antes que eles chegassem ao fundo da cova dos leões, os seus ossos foram esmagados. Aqueles leões estavam famintos. Para Daniel, eles não fizeram nada. Mas para aqueles acusadores, ao caírem ali, foram imediatamente devorados. Então, aqui fica, amados, além destes homens ser devorados, houve também a conversão daquele rei. Aquele rei também foi um rei que agora ele mudou, agora ele faz outro decreto, né?
Agora ele faz outro decreto, agora não para condenar Daniel, agora para condenar aqueles que não servissem ao Deus de Daniel. Agora mudou o decreto. Então, algo se inverteu. Da minha parte é feito da minha parte, diz o rei, da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Houve o reconhecimento. E permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Amados, então aqui é um relato muito bonito. Se a gente tivesse bastante tempo para discutir, trocar ideia aqui, seria muito importante, mas o tempo não nos permite. Então, eu vou passar a palavra para o Roxo voltar, que vai dar sequência, senão me perdoe pelo espaço, né? Que eu acho que passei um pouquinho, né? Mas tudo bem. Sim. Agradeço a atenção de todos. Amém. Baruch Hashem. Pode ficar aqui um pouco. Então, agradecemos a Hashem pela vida do Zaken Yosef, que possa o Eterno derramar suas brahot sobre a vida dele. E fica então aí a meditação. Daniel, ele era amado, esse rei amava Daniel. Só que ele era vaidoso, né? É quando os malvados vieram e fizeram a proposta para ele de que só ele seria adorado, vamos dizer assim, as petições seriam somente a ele. Pela sua vaidade, ele assina o decreto. Mas a gente vê que, segundo a Halahá, nós, judeus, não dobraremos nosso joelho perante nenhum outro Deus, e se isso for decreto de morte, então nós morreremos. E também nenhum inocente, segundo a Halahá, nenhum inocente morre. Segundo, dentro do meu depoimento, eu não posso dar um depoimento para que um inocente morra, mesmo que isso vai me causar a minha vida. Então eu morro. Então. E também não é aceitável, também é uma situação de morte, caso eu tenha que ter uma relação sexual ilícita. Também é questão de morte. Daniel nada mais estava fazendo que as rezas diárias que a gente faz do Sidur. Ele não tinha acesso ao Sidur, mas ele fazia as rezas como todo bom judeu. E cumpriu a Halahá também, que diz que não deveria dobrar o joelho perante a um outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Daniel não aumenta a quantia de oração, né? Ele não aumenta a quantia de oração. E ele faz como todo judeu que está na diáspora. Ele orava voltado para Jerusalém com sua janela aberta e continuou fazendo as suas orações. E o Eterno achou por bem. É muito importante, pessoal, nós entender que todo decreto que vem contra nós passa pelo Tribunal Celeste e o Eterno vai julgar. E passou pelo Tribunal Celeste esse decreto de Daniel e não se achou nele culpa. Então, o Eterno mandou um anjo para o livrar. Então, às vezes você está preocupado aí pelo que o homem está dizendo, pelo que o homem está falando de você. Você tem que estar preocupado se você está em dia com Hashem. Porque vai passar. Se alguém disser, o Roxo Ezequiel, o Zé Pinheiro vai passar por isso e por isso e por aquilo, todas essas palavras vai a juízo perante o Eterno.
passa por tribunal. E se não achar em nós culpa, o Eterno manda um anjo para nos salvar, assim como ele mandou para Daniel. Como Zaqueu citou, era um personagem que escreveu a sua história em seu tempo de vida. Pessoal, Daniel é um exemplo. Ele entrou na presença do rei de cabeça erguida. Não foi um coitadinho, não foi um pedinte, não foi um pobre. Ele entrou com sabedoria, né? Na presença tanto de Nabucodonosor como de outros reis. E ele agia com sabedoria, ele buscava saber os costumes da Pérsia, os costumes da Babilônia, ele aprendeu toda a lei. Então, a gente vê que nós devemos nos dedicar, não viver uma vida como os coitadinhos, mas devemos de estudar, colocar nossos filhos na escola, dedicar nossas vidas, ser bom, ser profissional, não amadores. E Hashem vai com certeza fazer a parte dele. Baruch Hashem, agradeço a mensagem, a prédica do Zaqueu, agradeço a atenção de todos vocês e que possamos continuar meditando essa noite de Shavuot. Shalom, shalom. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא